E aí, queridos alunos, tudo certinho com vocês? Olha, hoje eu vou falar um pouco sobre filosofia, tá, gente? E eu senti uma necessidade de bater um pouquinho na tecla do nosso último conteúdo vivenciado em sala de aula, tá? Por quê? Se a gente for pegar como referência o conteúdo do SSA2, que é um conteúdo que preza para vocês e é muito importante, vocês vão ver que está lá no programa, né, a filosofia com mais alto grau de conhecimento e os problemas políticos referidos à filosofia, da sociedade e tal. Isso está lá no programa da gente do SSA2. Então, essa mentalidade filosófica associada ao contexto político, ele é muito importante para vocês agora. E aí eu decidi pegar uma temática de alguns teóricos, de alguns pensadores no campo político, e é o que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá? E com isso a gente enfatiza de uma forma muito significativa aquele pensamento e aquele programa lá do SSA2. Bom, antes de falar, hoje eu vou destacar esses dois filósofos aqui, Maquiavel e Hobbes, tá certo? Antes de falar sobre Maquiavel e sobre Hobbes, tem uma coisa bem interessante. Alguns teóricos políticos são denominados de contratualistas. Professor, o que danado é isso? Vê só, teóricos contratualistas são aqueles filósofos, são aqueles pensadores que, do ponto de vista político, eles são defensores de que os estados, de que as pessoas vivam diante de um contrato social, ou seja, vivam diante de leis e regras escritas, de uma constituição propriamente dita, de uma carta magna, né? Ou seja, diante de um aspecto constitucional. Então, esses teóricos que afirmam que é necessário que a sociedade viva por leis e por regras são denominados de teóricos contratualistas, ok? E aí eu divido o seguinte, basicamente nessa visão de Estado, do ponto de vista político, eu poderia dizer que existe também o chamado Estado natural. Professor, o que danado é o Estado natural? Seria aquele modelo de Estado onde não existe leis e regras. Seria aquele modelo de Estado onde a gente vive de uma maneira ampla e não tem uma interferência de um Estado na nossa vivência. Por exemplo, historicamente falando, eu posso afirmar para vocês que lá no período paleolítico, na primeira fase do que nós tradicionalmente chamamos de pré-história, o homem vivia no chamado estado natural, ou seja, não existiam leis e regras. Então, galera, é o seguinte, Hobbes e Maquiavel são críticos fervorosos do chamado estado natural, ou seja, na cabeça dele eles são contratualistas. Para ele é necessário que a sociedade viva sobre leis e sobre regras, ok? Então, na primeira divisão política, é importante que vocês saibam que existem os chamados teóricos contratualistas, que são aqueles filósofos que pregam por leis e por regras dentro da sociedade. E aí eu tenho, nesse contexto, as mais múltiplas visões sobre contratualismo, tá? Por exemplo, hoje o Brasil, que é esse país no qual nós estamos inseridos, nós estamos abarcados dentro de um contexto contratualista, ou seja, nós seguimos leis e regras. Temos uma Constituição e a gente segue essas leis e essas regras. Isso é um modelo específico, por quê? Se você perguntar politicamente sobre o Brasil ele se caracteriza por ser uma república democrática, né? Está na nossa Constituição, que foi promulgada em 1988, tá? E a gente segue essa Constituição. E o Brasil, politicamente falando, ele se caracteriza por ser uma república democrática. Então, nós somos contratualistas, seguimos um contrato social, seguimos uma Constituição, mas existem contratualistas com visões diferentes. E um exemplo clássico disso que eu estou descrevendo para vocês é tanto Maquiavel quanto Thomas Hobbes, tá? Ambos são contratualistas, tá certo? Mas existe uma diferença muito importante. Tanto Maquiavel quanto Hobbes, que eu vou especificar daqui a pouco, cada um, eles são denominados de teóricos absolutistas. Professor, o que são teóricos absolutistas? Preste atenção, gente.
teóricos absolutistas são pensadores contratualistas que pregam um modelo político específico, uma monarquia. Uma monarquia onde o rei concentra todos os poderes em suas mãos, tá? Então, os teóricos absolutistas são pensadores que na cabeça dele existe uma monarquia, tem que ter um rei, e o rei, além de governar, ele tem que concentrar todos os poderes em suas mãos, as chamadas monarquias absolutistas, tá? Bom, eu vou falar a priori de Thomas Hobbes e analisar o contexto histórico. Eu sempre falo isso em sala de aula, mas acho que cabe mesmo. Analisar o contexto histórico no qual esse filósofo viveu ajuda muito no entendimento de seu pensamento, tá, gente? Então, Thomas Hobbes, que é um filósofo inglês, ele viveu no século XVII. Na primeira metade do século XVII é o período onde Hobbes vive o seu apogeu intelectual. Professor, e por que isso é importante? Porque quem viveu na Inglaterra em meados do século XVII, quem viveu na Inglaterra na primeira metade do século XVII, vivenciou as chamadas revoluções inglesas, ou seja, a chamada Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E o que foi isso, professor? Na Revolução Puritana, o Congresso tomou o poder e implantou uma república na Inglaterra. Todo mundo sabe que tradicionalmente a Inglaterra é uma monarquia, mas teve um períodozinho lá na história que ela se transformou em uma república. E a Revolução Gloriosa é justamente a volta da monarquia lá na Inglaterra, mas a Inglaterra se transformando em uma monarquia parlamentar, não uma centralizada, assim uma parlamentar. É nesse contexto, é nesse turbilhão, é nesse período histórico que Thomas Hobbes está vivenciando o seu apogeu intelectual. E aí, gente, nesse contexto, Hobbes vai publicar sua principal obra, que eu aconselho a leitura para vocês, que é o Leviatã. Bom, para Hobbes, o Leviatã, ele era um defensor da monarquia absolutista, como eu falei para vocês. Para Hobbes, ele faz uma menção de o Leviatã, que o Leviatã ele é um monstro bíblico, e ele meio que fazia uma metáfora e descrevia que esse monstro, esse Leviatã, seria o próprio Estado. E na cabeça de Hobbes, a solução para conter esse Estado seria uma monarquia absolutista. Seria um modelo de Estado onde o rei iria concentrar todos os poderes em suas mãos, e a partir do momento da concentração desses poderes nas mãos do rei, ele iria ter um estado muito mais tranquilo, tá? Essa é uma visão de Hobbes. Então Hobbes era um defensor gigante da monarquia absolutista. Por quê? Hobbes usou uma frase que é a seguinte: Hobbes, ele dizia que ele dividia a sociedade em dois tipos de Estado. Ele dizia que a sociedade ela vivencia o chamado estado de paz e o estado de guerra. O estado de guerra, na visão de Hobbes, seria esse estado natural que eu descrevi para vocês anteriormente. Então, para Hobbes, o estado de guerra, o caos dentro da sociedade, seria instalado se nós não tivéssemos leis e regras. Por outro lado, para chegarmos ao chamado estado de paz, ou seja, aquele estado onde nós teríamos o mínimo de harmonia dentro da sociedade, onde o Estado iria funcionar como uma engrenagem muito tranquila e tal, seria um modelo onde seguirmos regras, ou seja, seguirmos regras associado a um rei absolutista. E na cabeça de Hobbes, esse rei absolutista, ele deveria concentrar, ele deveria ter muito mais poderes do que o próprio Estado. O Estado, a jurisdição deveria estar aqui, e esse rei absolutista ele deveria ter mais poderes do que o próprio Estado. Professor, por que na cabeça de Hobbes esse rei ele deveria ter mais poder do que o próprio Estado? Bom, gente, isso é um pensamento até muito comum das ideias de Maquiavel e de Hobbes. Mas como eu estou falando especificamente de Hobbes, eu vou especificar nesse ponto. Hobbes, gente, ele, na cabeça dele,
o homem era o grande problema da sociedade. Porque, inclusive, uma frase de Hobbes que está imortalizada é essa aqui. O homem é o lobo. O homem é o lobo do homem. Ou seja, para Hobbes, o grande problema da vida em sociedade é o homem. Então ele era muito crítico de eu ter um Estado aparelhado, onde várias pessoas tivessem os mesmos poderes, as mesmas vivências, as mesmas regras. E aí, na cabeça de Hobbes, se eu dividisse, se eu partilhasse poderes equivalentes, a sociedade iria caminhar para um estado de guerra, para um caos mesmo social, porque para Hobbes o homem é o lobo do homem. Então o homem é guiado por interesses pessoais e não pensa de maneira conjunta. Então, qual seria a solução desse modelo na visão de Hobbes? Coloca um rei absolutista, onde esse rei concentra todos esses poderes em suas mãos, e a partir do momento em que esse rei concentra todos os poderes em suas mãos, a gente vai ter um estado de paz. Essa é uma visão de Hobbes e é muito importante. Então vou fazer um resuminho básico sobre Hobbes que é fundamental. E Hobbes ele é muito citado em provas de vestibulares e principalmente nessa visão contratualista no qual eu acabei de descrever, tá? Então não esquece, Hobbes é um filósofo inglês que o contexto de sociedade no qual ele foi inserido, que no caso foi o período das revoluções inglesas, que é a Revolução Puritana, onde é um períodozinho que é implantada a República lá na Inglaterra com Oliver Cromwell, e a Revolução Gloriosa, que é quando a Inglaterra deixa de ser uma monarquia centralizada, como era a tradição da Europa do século XVII, e se transforma em uma monarquia parlamentar. Então esse contexto de revoluções, de guerras, de conflitos, é o contexto no qual Hobbes ele vivencia mesmo. E aí, por conta disso, ele vai escrever a obra O Leviatã, e na cabeça dele, se nós estivermos o Estado natural, o Estado sem Constituição, sem uma Carta Magna, nós vamos caminhar para o estado de guerra. Por quê? Porque para Hobbes, o homem ele tem que viver pautado de leis e regras. Ele sempre afirmou que o homem é o lobo do homem. Essa reflexão sobre essa frase é muito forte. Como ele dividiu o Estado em estado de paz e estado de guerra, na cabeça de Hobbes, chegaríamos ao estado de paz por meio de um governo contratualista, obviamente, mas que esse governo tivesse um rei absolutista. Daí o termo que Hobbes é um teórico absolutista. Então, para Hobbes, só iremos chegar nesse chamado estado de paz se colocássemos em prática o chamado Estado absolutista, ou seja, se implantássemos uma monarquia absolutista, ok? Bom, agora eu vou falar sobre o outro teórico absolutista tão importante quanto Hobbes, que é Maquiavel. Bom, gente, preste atenção. Maquiavel é considerado por muitos como um cientista político. Então, antes de qualquer coisa, Maquiavel é um teórico absolutista. Maquiavel viveu na cidade de Florença, na Itália, durante o século XV. E quando Maquiavel teve seu apogeu, tem uma característica muito importante. A Itália ela não era um país unificado como é hoje. Nesse período, a Itália ela era um conjunto de cidades-estados independentes, tá? E Maquiavel, ele vivenciou a dinastia, ou seja, uma família que chegou no poder numa cidade-estado independente no qual ele viveu, que é a cidade de Florença, que é a dinastia dos Médicis. Então Maquiavel ele analisou a ascensão de uma família na monarquia dessa cidade-estado chamada Florença, que é a dinastia dos Médicis. E aí, a sua principal obra é O Príncipe, tá? Inclusive é uma leitura muito importante, inclusive para quem quer entender um pouco sobre visão, sobre política, né? E O Príncipe de Maquiavel, eu dei uma olhadinha aqui para procurar, mas terminei não encontrando. O Príncipe de Maquiavel, eu falei isso porque eu coloco aqui, viu, gente? Para que não fique descontextualizado, eu coloco algumas obras filosóficas aqui. Isso é um cantinho da filosofia específico. Aí eu terminei olhando aqui, mas terminei não encontrando de olho o Príncipe de Maquiavel. Então, voltando para cá.
Então essa obra, O Príncipe de Maquiavel, é uma obra no qual ele tentou descrever a política como ela é. Por que eu estou mencionando isso? Todo mundo sabe que ele é um teórico absolutista. Ou seja, para Maquiavel, o rei tem que concentrar todos os poderes em suas mãos e esse é o melhor modelo na sua visão. Mas diferente de Hobbes, já que eu fiz um paralelo, quando a gente estuda muito Hobbes, a gente vê que Hobbes, ele tá muito preocupado, entre aspas, a visão dele é muito voltada para a divisão e os direitos. A ideia de Constituição, onde o homem, se eu der muita liberdade a ele vai questionar, ele vai caminhar para o caos, né, aquele estado de guerra no qual Hobbes se colocava. E Maquiavel, na verdade, ele já foca o pensamento dele, ele já foca as ideias dele justamente em outro contexto, que é a questão de como o político governa. Então ele analisa a política como uma ciência. E muitas pessoas afirmam, como eu falei anteriormente, que ele é o pai da ciência política. Então a grande preocupação de Maquiavel foi de descrever a política como ela é. É mais ou menos assim. Olha, vamos deixar de romantismo, né? Vamos deixar de ter aquela ideia fantasiosa sobre política e tal. E agora eu vou descrever a política como ela é de fato, né? Sem romantismo. E O Príncipe são narrativas mesmo específicas, essa principal obra de Maquiavel, são narrativas específicas no qual Maquiavel ele descreveu o passo a passo da política e meio que mandou para o príncipe. É mais ou menos assim: príncipe, você quer governar bem, você quer ter uma governabilidade plena, sem estresse, sem problemas, de uma forma muito mais tranquila. Siga passo a passo que está nessa principal obra, porque seguindo esse passo a passo, provavelmente você vai conseguir governar de uma maneira muito mais tranquila. E aí, dentro desse passo a passo, Maquiavel ele descreve, como eu falei para vocês, a política como ela é, de uma maneira muito clara, para o príncipe, para o rei absolutista governar. Por que eu falo isso, gente? Por que eu falo isso, gente? Por um motivo muito simples. Todo mundo sabe que Maquiavel, ele meio que virou um sinônimo, ele virou um adjetivo de maldade, né? Quem nunca, alguma vez na vida, não olhou para outra pessoa e olhou para ela e disse assim, olha, você é maquiavélico, né? Como se fosse uma pessoa ruim, articulosa e tal. E eu sempre falo, brincando, que esse contexto ele não cabe a Maquiavel, e esse termo também, porque Maquiavel, ele não se preocupou em colocar suas visões. Ele se preocupou em descrever a política como ela é. E aí, nessas narrativas e descrevendo a política como ela é, Maquiavel, ele usou algumas frases para o príncipe, para o rei, que deveria ser interessante. E umas delas sintetizam nas posturas políticas, né? Por exemplo, Maquiavel ele diz em uma certa passagem do príncipe que ele diz assim: entre ser amado e ser temido, não ouse. Prefira ser temido, porque o homem trai quem ele ama, mas dificilmente irá trair quem ele teme. Dentro de um contexto político, como é que eu descrevo isso? Vê só, galera. Dentro do contexto político, a gente diz assim: um político, ele, para governar bem, ele tem que governar para o Estado, para que o Estado seja saudável e sustentável, na visão de Maquiavel. Se eu puder agradar o povo, para que eu governe bem, dê a sustentabilidade do Estado, e daí eu tenho uma estrutura boa, bacana, pode seguir. Mas, se para tomar algumas ações, para que o Estado continue saudável, para que o Estado continue andando por ali, eu tenha que ser impopular, ser tirano, para Maquiavel, seja, não tem problema. Porque é melhor ser temido do que ser amado. Então, se der para que a população goste de mim, bom. Mas é melhor ser um rei absolutista que mantenha a população na rédea. Essa é uma visão muito importante sobre Maquiavel. E assim, hoje, século XXI, sociedade pós-moderna, a gente olha para Maquiavel e pensa que as ideias deles estão distintas, mas quando a gente para analisar algumas passagens maquiavélicas, elas são muito mais amplas. Então essa é uma, de que se eu governe bem, eu tenho que manter
a população com receio, até com medo do líder, que mantenha, mas que eu consiga governar. A governabilidade de um Estado é a peça fundamental, é a peça-chave para que o Estado ande. Essa é uma reflexão muito forte que está na obra O Príncipe. Tem uma coisa bem interessante, que é a seguinte. Tem uma reflexão que é o seguinte, gente. Tem uma frase que as pessoas associam a Maquiavel, que na verdade essa frase não foi dita por Maquiavel, mas ela sintetiza muito das ideias de Maquiavel, que é o seguinte: na política e nos negócios, os fins justificam os meios. Bom, na política e nos negócios, os fins justificam os meios. Como eu falei, Maquiavel nunca utilizou essa frase, mas essa frase ela sintetiza muito das ideias de Maquiavel. Então reflete comigo. Então vê só, os fins justificam os meios. O que é que Maquiavel quer dizer com isso? Na sua governabilidade, a ciência dele é política, tá? A visão de Maquiavel é extremamente política. Se para governar eu vou ter que em algum momento ser tirano, antiético, se eu fizer isso com o objetivo e eu alcance esse objetivo, os fins justificam os meios. Ou seja, para Maquiavel, se eu alcançar o objetivo, não importa quais os meios no qual eu tenha que utilizar para conseguir o objetivo, os fins justificam os meios. Esse pensamento de Maquiavel, no qual a gente descreve, ou seja, tenha êxito no que você vai fazer politicamente falando, não importa que meios você utilize para conseguir. Tornou, como eu falei para vocês, Maquiavel meio que sinônimo de maldade. Mas quando a gente entra no universo maquiavélico e analisa que a visão de Maquiavel é muito voltada para o Estado absolutista e ele se preocupou muito em descrever a política como ela é, a gente vai ver que ele não representa a visão dele, e sim uma visão de Estado. Na ciência política, na visão de Maquiavel, para governar, para ter governabilidade, eu tenho que seguir alguns critérios, e muitas vezes não são critérios éticos. Dentro de um conceito de governabilidade, dentro da concepção maquiavélica, isso pode acontecer. Beleza, gente? Vou dar uma revisadinha aqui de um segundinho aqui sobre Maquiavel, que é importante. Eu vou fazer um paralelo entre Maquiavel e Hobbes, acho que vai ficar mais bacana, tá? Bom, Maquiavel viveu em Florença, na Itália, sua principal obra é O Príncipe, e ele é um teórico absolutista, ok? Maquiavel, ele, além de ser um teórico absolutista, obviamente um contratualista, nessa sua principal obra, O Príncipe, ele descreveu a política como ela é. Fato que faz com que vários pensadores e a ciência política o considerem como um dos pais da ciência política mesmo, né? Foi um dos primeiros pensadores que abrandou e analisou a política como uma ciência propriamente dita, ok? O outro teórico absolutista é Thomas Hobbes. Hobbes tem como sua principal obra o Leviatã, tá certo? E Hobbes também é um teórico absolutista, além de contratualista. Para Hobbes, se o Estado não tiver leis e regras, ele vai caminhar para o que ele denominava de estado de guerra. E para ter o chamado estado de paz, deveríamos implantar uma monarquia absolutista. Por que uma monarquia absolutista onde o rei concentra mais poderes do que a própria instituição Estado? Porque Hobbes afirmava que o homem é o lobo do homem. Beleza, gente? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me procurar que a gente tá aí para tirar as dúvidas. Estude direitinho e saibam diferenciar as ideias de Hobbes e Maquiavel. Beleza, gente? Tchau, tchau. E as semelhanças também.